Olá, comunidade Filhos do Sol, saudações em Cristo Jesus. Tudo bem com vocês? Espero que sim, na graça de Deus. Meus queridos irmãos e irmãs da nossa comunidade, é um privilégio receber você aqui para mais um momento de profunda reflexão na presença do nosso Pai. Hoje, o tema é essencial para quem busca uma vida de paz em tempos tão agitados. Vamos falar sobre o respeito ao próximo e a armadilha perigosa das comparações. Um guia prático da paz, respeito, palavras e a cura da alma. Muitas vezes, nossa alma adoece porque perdemos o foco do que Deus tem para nós e passamos a olhar para o lado, para a vida alheia. Ou pior, passamos a usar nossas palavras como armas de julgamento. Hoje, vamos aprender com o livro de Tiago e o livro de Provérbios, como blindar a nossa mente e transformar nosso falar em um instrumento de luz. Prepare seu coração, pegue sua Bíblia, meu irmão de fé, se puder, é claro, e vamos mergulhar nesse guia prático de restauração emocional e espiritual. O leme da vida, o poder e o perigo da língua. Para começarmos esse guia prático, precisamos olhar para o que comanda nossa direção. A Bíblia Sagrada nos diz, em Tiago capítulo 3, versículo 9 e 10: Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Irmãos, aqui está a primeira chave do respeito ao próximo. Entender que cada pessoa que cruza o seu caminho foi feita à imagem e semelhança do Criador. Quando usamos nossa boca para falar mal, para fofocar ou para diminuir alguém, estamos, na verdade, ofendendo ao próprio Deus que criou aquela vida. No livro de Provérbios, capítulo 18, a palavra é clara ao nos alertar que quem ofende um irmão está, no fundo, se afastando do caminho de Jesus. Cuidado com a língua. Ela é como um pequeno fogo que pode incendiar uma floresta inteira. Se você quer ter uma vida emocional saudável, o primeiro passo prático é o silêncio diante da tentação de criticar. O povo de Deus precisa dominar suas emoções para não se tornar refém do próprio temperamento. Pais não devem se orgulhar do que dizem quando falam com rispidez. Amigos não devem se alegrar com a queda do outro. Respeitar o próximo começa na nossa mente e se manifesta na nossa fala. Se o que você vai dizer não edifica, não cura e não ajuda, por que dizer? Seja senhor das suas palavras para não ser escravo das suas consequências. É isso que diz Provérbios 18, englobando a importância de se viver em paz. O segundo ponto do nosso guia prático trata de uma das maiores doenças da alma moderna, a comparação. Vivemos olhando para o campo do vizinho e esquecemos de cultivar os frutos que o Espírito Santo quer gerar em nós.
A carta de São Paulo aos Efésios, no capítulo 4, versículos 22 ao 24, nos dá a instrução exata. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. O que isso significa na prática? Significa que quando você se compara a outra pessoa, você está tentando vestir uma roupa que não é sua. Deus criou você com uma identidade única. E quando olhamos para o lado com inveja ou sentimento de inferioridade, nos tornamos pessoas reféns do passado, amarguradas e sem brilho, sem reconhecer e sem valorizar a nossa identidade, nossa essência, e nos comparando com a vida dos outros. Precisamos produzir bons frutos. As pessoas que não conhecem os frutos do Espírito muitas vezes vivem em um ciclo de ansiedade e trauma, porque baseiam sua felicidade no que o outro tem. Mas você, filho do Sol maior que é Deus Pai, deve mudar seu modo de pensar. Ter natureza de Cristo é saber que as suas palavras devem edificar os outros e não derrubá-los. No Salmo 19, aprendemos que as palavras da nossa boca e a meditação do nosso coração devem ser agradáveis ao Senhor. Se o seu coração está cheio de comparação, não há espaço para gratidão. O respeito ao próximo nasce quando eu aceito quem eu sou em Deus. E por isso, não preciso diminuir ninguém para me sentir maior ou superior. Afinal de contas, somos todos irmãos em Cristo Jesus. E Deus, aquele que se fez pequeno para nos tornar grandes em seu amor, nos ensina a verdadeira humildade de reconhecer que somos filhos e não o próprio Deus de nossas vidas. Entendamos uma coisa: o mundo é um campo de batalha. Existem influências boas e ruins disputando a nossa mente diariamente. A Bíblia nos ensina na carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 12. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Mas por que eu estou dizendo isso, meus irmãos de fé? Porque muitas vezes guardamos mágoas de pessoas, quando deveríamos estar lutando contra os sentimentos que nos adoecem. Especialistas em saúde emocional e espiritual nos mostram que o rancor, a ansiedade por perdas e os traumas não resolvidos nos adoecem lentamente. Deixa um ser humano disfuncional, uma pessoa sem ânimo, desesperada e que não confia em Deus, acaba descontando suas frustrações nos outros. Mas vejo que o general da nossa vida, o Senhor Jesus, faz por nós. Ele está pessoalmente empenhado em salvar todos que querem ser salvos. Mesmo que você esteja ferido pelas batalhas da vida, Ele te convida à restauração.
Jesus morreu no lugar do pecador para anunciar que há uma saída. Não seja refém do seu passado ruim. Use sua inteligência emocional iluminada pela fé. Em vez de ficar remoendo as dificuldades, alegre-se com as memórias felizes e com as promessas futuras. Se existe um trauma, elabore uma forma de superação através da oração e da ação produtiva. A produtividade traz satisfação e bem-estar. Ela é uma fonte de saúde para a alma. Ocupe-se com o reino e o desânimo perderá a força sobre você. Esta nossa reflexão está muito profunda e produtiva, certamente, mas já estamos chegando ao fim dela. Quero deixar uma palavra de encorajamento para você, que sente que precisa recomeçar. A carta aos Filipenses, que foi escrita por São Paulo, grande apóstolo da fé. No capítulo 3, versículo 13 e 14, diz assim: Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Esqueça o que passou, meu irmão de fé. Esquecer não é um tipo de amnésia, mas é liberar, entregar inteiramente para Deus a memória e reestruturá-la em sua mente através do perdão. Você pode até se lembrar do que aconteceu, mas sem tanta dor e tanto rancor. Você vai se lembrar com Jesus através do perdão e entender que com Deus transformamos o mal em bem. Tudo se torna experiência de fé, testemunho e aprendizado. As ofensas que você recebeu, as comparações que te feriram, deixe tudo aos pés da cruz. Aprenda a perdoar, como diz no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 12. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. O perdão é a chave final do respeito. Quem conhece Jesus tem a capacidade de amar até o difícil, porque Ele é a fonte desse amor. Seja um vigilante da sua própria vida. Não deixe de orar em família, como nos ensina o livro de Tiago, capítulo 1. Pare de falar do mal dos outros e refreie sua língua. Lembre-se, seremos julgados pelo rigor das nossas palavras. Que hoje, meu irmão de fé, possamos adentrar nessa reflexão e escolher ser uma pessoa frutífera, cheia do Espírito Santo, que edifica, que respeita e que não se compara, pois sabe que é amada de forma única pelo Pai. Muitas vezes não podemos mudar o mundo, afinal, ele é grande, imenso. Mas através de uma simples decisão nossa, podemos mudar o nosso próprio mundo e inspirar as pessoas que estão ao nosso redor a transformar o mundo dentro delas também. Muito obrigada por me ouvir. A voz é minha, mas a palavra é de Deus. Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu dou: a oração e a reflexão. E se você gostou dessa oração, dessa reflexão sobre a verdadeira paz, clica no gostei, se inscreve no canal e compartilhe com as pessoas que você ama, pois é muito bom, não é?
partilharmos e refletirmos juntos a palavra do Senhor. E claro, podem enviar também orações, comentários, testemunhos. É uma bênção de Deus podermos orar uns pelos outros. Comunidade unida, Deus proverá. Uma família orando pela outra, Deus proverá sempre. Deus provê, Deus proverá, e sua misericórdia jamais faltará. Vamos juntos ser frutíferos e cuidar de nossa saúde mental, lembrando que estamos no Janeiro Branco, onde há a conscientização da valorização e da saúde da nossa mente. Tudo começa em nossos pensamentos. Então, se essa mensagem foi um bálsamo, não guarde apenas para si. Compartilhe com aquele amigo ou familiar que precisa de um norte emocional e espiritual hoje. E deixe nos comentários o seu amém. Lembre-se sempre, o sol da justiça brilha sobre a sua vida para te guiar por caminhos de paz. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo encontro. Amém. Maanaim, lugar de paz.